Olá pessoal, tudo bem? Muito bom. Hoje nós vamos trabalhar aqui no nosso curso de Cálculo 1 com o assunto derivação implícita. Esse assunto é muito importante porque nem todas as funções se apresentam de uma maneira explícita como a gente está acostumado. Que funções essas de maneira explícita? É aquelas funções onde a gente escreve y como f de x, né? F de x igual, e aí eu venho uma expressão apenas de x. Nem todas elas conseguem ser representadas dessa maneira. Por isso nós chamamos de funções implícitas, quando a gente representa o y dentro de uma equação e aí a função não está explicitada, né? Não está nítida ali para a gente. Bom, vamos começar com um exemplo, talvez isso fique melhor para a gente entender melhor. Eu quero determinar a reta tangente ao gráfico dessa equação aqui, olha, x ao cubo mais y ao cubo menos 9xy igual a zero. Ok? Eu tenho aqui um ponto A, que é o ponto 4, 2, e aí eu quero, dentro do gráfico dessa equação, encontrar a reta tangente a ela nesse ponto aqui. Tá legal? Bom, se eu tenho que encontrar a reta tangente a essa equação aqui, eu tenho que encontrar a derivada dela. Não é isso? A derivada, ela coincide com o coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico, nesse ponto. Certo? E como é que a gente vai, então, derivar essa função aqui? Bom, se eu admito, olha só, admitindo y como uma função f de x, tá legal? Y como uma função f de x no intervalo I, onde o ponto A ele é ponto desse intervalo. Bom, então, se eu encontrar essa derivada aqui, a derivada dessa função f de x, eu já encontrei o coeficiente angular da reta tangente a ela no ponto A. Ok? O problema é, que função é essa daqui, f de x, aqui dentro? Ela não está explícita aqui. Porque aqui eu tenho uma função ao cubo, e aqui eu tenho uma função multiplicando esse termo 9x. Então a gente precisa de uma outra técnica, de um outro método para a gente derivar isso aqui. Tá legal? Que método é esse? Esse é o método da derivação implícita. Ok? Como é que eu posso fazer isso? Esse método de derivação implícita, ele é basicamente, a gente vai trabalhar basicamente com dois passos, tá? O primeiro deles é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é derivar em x os dois lados da equação. Ok? Em x eu derivo ambos os lados da equação. E o segundo passo, agrupar os termos dy dx. Quem é dy dx? dy dx é o y', né? É o y'. Em um lado da equação. Pronto. É só fazer isso. Eu derivo os dois lados, e aí vão aparecer automaticamente esses termos y', que são as derivadas. Eu isolo, ou eu agrupo em um lado da equação, e aí fica explícita para mim a derivada dela. Bom, agora é muito importante a gente entender algumas regrinhas dessa derivação implícita, porque às vezes passa despercebido. Bom, eu vou repetir a equação aqui, uma outra folha, para ficar com mais espaço. Olha só, x3 mais y3 menos 9xy igual a zero.
Eu quero derivar essa equação aqui. O que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer que o y ele é uma função de x, naquele intervalinho que a gente escreveu agora há pouco. Então, y é uma função de x. Ok? Então, vou botar aqui umas observações. Y ele é uma função de x. Então, imagine só, eu quero derivar, não é? Deriva, então, vamos derivar aqui, olha, qual é a derivada de y ao cubo em x? Tá vendo? Se eu quero derivar y ao cubo em x, eu não posso simplesmente derivar o y como se fosse o y em si a variável. Não é, ele é uma função. Então, só para a gente entender, eu vou colocar aqui, eu quero derivar, na verdade, olha, o f de x ao cubo. É isso aqui que eu estou derivando, né? O y não é o f de x. Então, estou derivando o f de x ao cubo em x. Ora, eu tenho aqui uma função composta. Para eu derivar uma função composta, eu tenho que usar a regra da cadeia. Qual é a regra da cadeia nesse caso aqui? Deriva fora vezes deriva dentro. Quem é o fora? O fora é isso aqui tudo, olha, ao cubo. Então vai ficar 3 vezes o f de x ao quadrado. Derivei fora, tá vendo? A derivação de uma potênciazinha aqui. Vezes deriva dentro. Quem é dentro? F de x. Derivando f de x em x, eu vou ter f' de x, a derivada de x. Tá vendo? Isso que eu não posso esquecer. Aqui, olha, vou colocar aqui, eu usei a regra da cadeia. Ok? Usando aqui a regra da cadeia. A partir daí, olha o que eu tenho. Eu tenho, na verdade, aqui, olha, 3, o f de x não é o y, então 3y² vezes y'. Então, a derivada de y ao cubo é 3y² vezes y'. Legal? Isso não pode passar despercebido. Porque o que acontece? Se eu derivo o y ao cubo só como 3y², esse termo não aparece. E aí vai estar errado, porque o y é uma função de x. Tá legal? Bom, a mesma coisa vai acontecer com 9xy. Se eu quiser derivar xy, vou botar só o xy. Olha. Derivada de xy em x. Aqui eu tenho que usar a regra do produto. X é a minha variável independente e y é a minha função f de x. Então, eu derivo, olha só, regra do produto, olha, derivo x, dá 1, vezes repetir y. Mais, repete, deriva, não é isso? Derivo, derivar, repetir, mais repetir, derivar. Então, agora eu repito, x vezes derivada de y. Qual é a derivada de y? Não é 1, é y', porque ele é uma função. Ok? Então, olha aqui que derivada vai acontecer. Quanto é que vai dar isso? Vai dar y mais x, y'. Ok? A derivada de x, y. Nesse caso aqui, olha, nós usamos a regra do produto. Ok? Usamos a regra do produto. Legal? Bom, o que nós queremos agora? Nós queremos fazer essa derivada aqui, olha. É essa aqui que nós queremos. Então, vamos lá. Usando todos esses conceitos que eu acabei de falar aqui. Tá legal? Então, repetindo aqui a nossa equação, ela é x ao cubo mais y ao cubo menos 9xy igual a 0. Derivando em ambos os lados da nossa equação, é o nosso primeiro passo. Então, eu vou derivar, ó, x ao cubo mais y ao cubo menos 9xy. Estou derivando em x e vou derivar o zero, né? Derivada do zero também em x, ok? Derivando esse lado aqui, olha, x é a nossa variável, então eu posso derivar direto. 3x², mais, agora a derivada do y ao cubo, é essa que nós acabamos de fazer aqui, agora há pouco, né?
Fizemos a derivada do y ao cubo. Deriva fora vezes deriva dentro. Então vai ficar 3y ao quadrado vezes derivada do y, y'. Menos 9, agora aqui eu uso a regra da cadeia. Usando a regra da cadeia, aqui, do xy, também nós fizemos agora há pouco, deriva 1 vezes repete y, mais repete x vezes deriva o y, y', ok? Igual a derivada de zero, derivada de constante, vai dar zero, tudo bem? Aqui eu aplico a distributiva, 3x ao quadrado, mais 3y ao quadrado vezes y', menos 9y, menos 9xy'. Isso tudo igual a zero. Pronto. Derivamos dos dois lados da nossa equação. Agora, o que a gente está procurando aqui? Bom, nós estamos procurando exatamente isso aqui, olha, y'. Não é exatamente isso? Então, o que eu faço? Eu vou isolar esses termos, né? Eu vou colocar esses termos no mesmo lado da nossa equação. Como é que vai ficar então? Olha, já vou colocar o y' em evidência. Então, y' vai multiplicar aqui, olha, 3y ao quadrado menos 9x. Ok? Igual. Os outros dois eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar aqui, olha, 9y menos 3x ao quadrado. Ok? Aqui eu posso colocar o 3 em evidência, e aqui eu também posso colocar em evidência o 3 e passar isso aqui tudo para cá dividindo. Então, y' vai ficar igual em cima, olha, 3 que multiplica 3y menos x2, já coloquei em evidência. Aqui, colocando em evidência, passando para cá, vai ficar 3 que multiplica y ao quadrado menos 3x, ok? Simplificando aqui, eu já encontrei o dy dx, que é a mesma coisa que o y', né? Que nós escrevemos aqui como y', que vai ser igual a 3y menos x2 sobre y2 menos 3x. Pronto. Olha o que nós temos aqui. Nós temos a derivada do y dessa função aqui, olha, que é uma função implícita. Não é isso? O y ele não aparece aqui explicitamente, o f de x, não aparece explicitamente. Mas mesmo assim a gente consegue derivar a partir desse método de derivar dos dois lados e isolar a derivada, e aqui ela fica aparente, tá vendo? Ok? Então nós temos aqui 3y menos x² sobre y² menos 3x, como a derivada que nós estávamos procurando. Legal, não é? Mas a gente tem lá no problema um pedido especial, né? Temos algo diferente. Então vou colocar aqui e vou voltar ao nosso problema original. Nosso problema original, ele era o seguinte, olha, eu vou colocar aqui a nossa derivada, só repetindo a derivada, y' igual a 3y menos x2 sobre y2 menos 3x, essa é a nossa derivada, ok? E aí, o que o nosso problema está dizendo? A gente quer a reta tangente a essa equação aqui, e aí eu vou colocar agora a equação original. A equação original é x ao cubo mais y ao cubo menos 9xy igual a zero. Eu quero a reta tangente ao gráfico dessa equação aqui, olha, no ponto A, que é o ponto 4, 2, não é isso? 4, 2. Ou seja, quando x igual a 4 e y igual a 2. Certo? Então, olha só. A equação da reta, né, ela é construída a partir de m igual a y menos 1y0 sobre x menos x0. Só para a gente relembrar. x0 e y0 são coordenadas de um ponto da reta. E esse m? Esse m é o coeficiente angular da reta. No nosso caso aqui,
o coeficiente angular dessa reta é a própria derivada. Em que ponto? No ponto A. Dentro do nosso contexto, o que a gente pode escrever aqui? Eu posso dizer o seguinte, olha, como esse coeficiente angular é a derivada nesse ponto, então vou escrever assim, olha, o y' no ponto A é igual a y menos o y0, quem é o y0? Aqui, ó, 2, sobre x menos x0, quem é o x0? 4. Pronto. Se eu souber esse valor, eu consigo achar a equação da reta. Legal? Bom, quem é y' no ponto A? Agora a gente calcula esse y' no ponto A da seguinte maneira, ó, y' no ponto A. No lugar do x, olha, não é no ponto A, olha aqui, essa não é a equação do y', ou seja, a derivada dele. O A tem o x igual a 4 e o y igual a 2. É só substituir aqui, 4 e 2. Pronto, eu acho o y' no ponto A. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3, que vai multiplicar 2, menos 4 ao quadrado. Sobre, aqui eu tenho 2 ao quadrado, menos 3, que multiplica 4. Ok? Então eu vou ter 6 menos 16 sobre 4 menos 12. Eu tenho menos 10 sobre menos 8. Simplificando isso aqui, eu tenho 5 quartos. Agora é só substituir nessa equaçãozinha aqui em cima. Substituindo nessa equação, nós teremos aqui, olha, 5 quartos igual a y menos 2 sobre x menos 4. Isso aqui vai implicar em 4y menos 8 igual a 5x menos 20. Ok? Isso vai implicar em 4y igual a 5x, passa esse 8 para cá, vai ficar menos 12, né? Menos 12. 4 passa multiplicando todo mundo. Quando eu passar o 4 multiplicando todo mundo aqui, quem eu vou encontrar? Y igual a 5 quartos de x menos 12 por 4, 3. Menos 3. Pronto. O que eu tenho aqui, na verdade, é a equação da reta tangente ao gráfico dessa equação aqui, olha, nesse ponto. Ok? Dentro da... Qual novidade nós tivemos aqui? Que novidade nós tivemos? Na verdade, a novidade foi encontrar esse resultado aqui, que é o objetivo do nosso estudo de hoje. A partir desta equação, eu encontro a derivada usando derivação implícita, dessa maneira aqui, ok? E o que eu fiz aqui nesse contexto? Eu acabei que eu imprimi o resultado dessa equação e coloquei aqui essa reta tangente, para a gente ver o que acontece. Eu peguei essa equação aqui, essa equação, esbocei o gráfico, né, plotei o gráfico, plotei o A, o ponto A, e essa equação aqui da reta tangente. Olha que resultado bacana. O resultado foi esse, ó. Aqui é a equação x3 mais y3 menos 9xy. O resultado dessa equação é esse aqui, tá vendo? Ela é uma função, bom, em R ela não é uma função, né? Porque a gente tem aqui para o mesmo x, olha, 2 valores para y. Mas se eu pegar um determinado intervalo, em um determinado intervalo, e trabalhar só com esse intervalo, ela vira uma função aqui. E aí a gente trabalha com essa, com a derivação implícita, normalmente, não tem nenhum problema aqui. Então o ponto A aqui, x igual a 4, y igual a 2. Tá vendo? A gente derivou, nós encontramos essa derivada aqui, só para relembrar, nós encontramos essa derivada aqui. A partir dessa derivada, a gente encontrou o coeficiente angular da reta tangente, e o coeficiente angular da reta tangente, com essa estrutura, a gente achou a equação da reta tangente. Está aqui, não é isso? É uma questão bem completinha, dá para trabalhar vários conceitos aqui.
E eu gosto sempre de relembrar, né? Esse ângulo aqui, ó, mesmo não sabendo quanto ele mede, uma coisa eu sei, a tangente desse ângulo é esses 5/4 aqui, ó, né? Exatamente esses 5/4, porque a tangente do ângulo de inclinação dessa reta é exatamente a derivada dele, da equação, naquele ponto. Ok? Muito bem. Agora a gente pode fazer outros exemplos, né? Para a gente praticar um pouquinho mais. Esse exemplo a gente trabalhou com conceitos gráficos, com um monte de outras coisas. E agora a gente vai trabalhar só encontrando a derivada. Tá? Vamos só derivar direto, sem um contexto maior. Tá? Vamos derivar essa função aqui, olha, essa equação aqui, olha, y2 igual a x2 mais seno de xy. Tá? Como é que a gente pode trabalhar com a derivação implícita aqui? Primeira coisa é derivar dos dois lados da equação. Existe essa necessidade da derivação implícita aqui? Sim, existe. Porque eu tenho aqui o y aqui e o y aqui. Não, eu não tenho um f de x explícito. Quando eu não tenho f de x explícito, eu faço derivação implícita. Então vamos lá? Aqui eu derivo o y ao quadrado desse lado e derivo essa expressão toda aqui, olha, do outro lado, ok? Derivando ambos os lados, a gente vai ter aqui a derivada do y ao quadrado. Eu não posso me esquecer que o y ele é uma função de x. Então a derivada aqui é deriva fora vezes deriva dentro, né? Eu tenho f de x ao quadrado. Então aqui vai dar 2y elevado a 1, derivei fora, vezes, derivando dentro, y'. Posso escrever y' ou posso escrever dy dx, tanto faz. Y' é mais prático, né? Agora vamos derivar esse lado. Derivada, olha, do x em x, então derivação direta, né? Aqui é minha variável, então 2x. Mas agora eu vou derivar isso aqui, olha. Vou derivar em x. Então, é a derivada do seno de uma expressão. Então, regra da cadeia. Deriva fora, derivada do seno é cosseno. E eu repito xy, cosseno xy. Derivei fora. Vezes, agora eu derivo dentro. Dentro, e aí é que eu tenho que tomar cuidado, né? Dentro é xy, é um produto, tá vendo? Não tem um constante aqui, né? O x é a variável e o y é uma função. Então eu tenho que fazer a regra do produto aqui. Usando a regra do produto, olha, vou colocar aqui um colchetezinho para a gente não embolar tudo. Regra do produto, deriva vezes repete, mais repete vezes deriva. Então, x vezes, qual é a derivada do y? Y'. Ok? Então, eu tenho isso aqui tudo. Vamos lá? Usando aqui a nossa distributiva, eu vou ter 2y, y' igual a 2x, cosseno xy vezes y. Então, vai dar y vezes cosseno xy. Mais cosseno xy vezes xy'. Então, vai dar x, y', cosseno xy. Pronto, está todo mundo aqui agora, ok? Eu quero o y'. Esse é meu objetivo desde o início. Meu objetivo é y'. Então, esse termo aqui tem y'. E esse termo aqui também tem y'. O que eu faço é colocar todo mundo no mesmo lado, né? Então, vai ficar. E já posso colocar até em evidência, já para adiantar o processo. Vai ficar y', que multiplica 2y. E esse vai passar para o outro lado negativo, né? Então fica menos, aqui em evidência, menos x, cosseno de xy aqui. Ok? Pronto. Igual, e repito todo mundo. 2x mais y, cosseno de xy. Como eu quero y', passa aqui para baixo, eu vou ter y' igual a 2x mais y, cosseno de xy, tudo isso sobre 2y menos x
cosseno de xy. Pronto. Temos aqui a derivada da nossa equação implícita, né? Essa expressão grandona aqui, uma expressão bonita, né? Porque ela é simétrica, né? Ela é bem comportadinha, muito legal. Então eu tenho aqui a minha função, na verdade eu tenho uma equação, onde o y está aqui com uma relação implícita com x, nessa equaçãozinha aqui. A partir dessa equação, eu consigo derivar dos dois lados, considerando o y como uma função, por isso eu tenho que usar a regra da cadeia, a regra do produto, e aqui eu deixo o y' explícito nesse exemplo. Ok? Então, na verdade, é uma questão prática. Chamei a atenção de vocês algumas vezes e vou voltar a fazer isso, né, para enfatizar que quando você deriva y², não é só 2y, você tem que derivar fora vezes derivar dentro, porque y é uma função. Ele não é uma variável independente, não, ele é uma função aqui. Tá legal? Muito bem. Vamos fazer agora mais um exemplo. Só a prática é que faz a gente melhorar no cálculo e em qualquer coisa que a gente faça, na verdade, né? A gente tem que praticar bastante. Então, vou colocar aqui essa expressão, ó, é elevado a x2y igual a 2x mais 2y. Tá legal? Novamente, eu tenho aqui uma equação onde o x e o y têm uma relação implícita, né? Daí, a gente vai ter que fazer a derivada implícita aqui, a derivação implícita. Então, vamos derivar dos dois lados. Olha, vou derivar e elevado a x2y em x e vou derivar do outro lado 2x mais 2y também derivado em x. Tudo bem? Derivando desse lado, olha, eu tenho e elevado a uma funçãozinha aqui. Então, regra da cadeia. Deriva fora vezes deriva dentro. Derivando fora, é elevado a qualquer coisa dele mesmo, né? Então, é elevado a x2y. Vezes deriva dentro. A derivada de x2y, bom, é a derivada de um produto, considerando que o y aqui, olha, é minha função, né? Y é uma função de x. Então, não tem jeito. É um produto, eu tenho que derivar usando a regra do produto. Colchetezinho aqui, deriva, repete, mais repete, deriva. Então, deriva, ó, x ao quadrado, vai dar 2x, vezes repete, y, mais repete, x ao quadrado, vezes deriva. Derivada do y é y', ok? Igual, agora, derivei desse lado, né? Derivei fora, vezes derivei dentro, e o dentro era a regra do produto. 2x mais 2y está do lado direito da nossa equação. Vou derivar em x. Derivar em x, 2x vai dar 2. E agora, 2y derivando em x, sabendo que y é uma função, vai ser 2 vezes y', né? Derivada do y, y'. Ok? Pronto. Agora, o que eu quero? Eu quero isolar esse y' de um lado. Eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva aqui. Vai ficar e elevado a x2y vezes 2xy, mais e elevado a x2y vezes x2y', igual a 2 mais 2y'. Pronto. Os termos com o x', esse, x' não, perdão, y', esses dois. Então, colocando esses dois aqui, olha, desse lado, eu vou ter assim, posso até colocar esse aqui na frente, né? Tanto faz, eu já vou colocar em evidência o y', tá? Como nós fizemos no outro exemplo. Y' vai multiplicar x2 elevado a x2y. Eu só botei o x2 aqui na frente, só por uma questão de estética, mais nada. E aqui vai ficar 2y' passando para o outro lado, então eu coloco aqui só o menos 2, né? Porque o y' já está aqui em evidência. Isso vai ser igual a 2, que já está desse lado, e esse aqui, essa expressão aqui, eu passo para o outro lado, esse termo, né?
também vou colocar aqui menos 2, porque ele é positivo, né? Vem como menos, 2xy é elevado a x2y. Também só por uma questão de estética eu botei isso aqui na frente, a multiplicação. Então, y' vai ser igual a essa expressão toda aqui, olha, essa expressão toda, xy é elevado a x2y, tudo isso sobre, agora essa expressão aqui, x2 é elevado a x2y menos 2. Ok? Pronto. Acabamos de derivar mais uma função aqui, que dá um certo trabalho, porque a gente tem que levar tudo em consideração, né? Pronto, está aqui a nossa derivação implícita aplicada a essa função aqui, essa equação aqui, tá? Então, nessa equação, eu aplicando a derivação implícita, que eu derivo dos dois lados, considero y como f de x, isolo y' e eu tenho aqui a nossa derivada, tá bom? Bem, agora é com vocês. É praticarem, resolverem as listas de exercícios, fazerem suas pesquisas e bola para frente. A gente vai trabalhar muitas dessas derivações implícitas, inclusive no cálculo 2, quando a gente trabalha com funções de várias variáveis, quando a gente trabalha com equações diferenciais. Então é muito importante que você tenha habilidade nas derivações implícitas, né? Tanto nas implícitas quanto nas explícitas. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Refaçam esses mesmos exemplos, é o que eu sempre digo. É muito importante para você saber se você realmente entendeu. E aí pause o vídeo quando precisar, refaça. E assim, não desanime não. Você vai conseguir, tá? Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade.